Olá, eu me chamo Matheus Gico, junto com o Bruno Candalavit, e nosso trabalho foi em utilizar um algoritmo genético para poder otimizar uma rede neural. Antes de qualquer coisa, a gente vai dar um contexto, né? O que é uma rede neural, o que é o algoritmo genético, como que um está ligado ao outro. E, primeiramente, o que são redes neurais, né? Redes neurais são essas unidades compostas de neurônios, né? Então, você tem um neurônio, esse neurônio eu vou explicar um pouco melhor como ele funciona, mas ele está conectado por outros neurônios, por pesos, então cada neurônio ele conecta com o outro com um certo peso, e quando se conecta a múltiplos neurônios, você acaba aprendendo pesos que geram certos resultados, né? Tá bem abstrato por enquanto, mas as coisas vão fazer um pouco mais sentido. Então, num processo de classificação, por exemplo, a gente tem uma imagem, e a gente quer dizer se essa imagem é um cachorro ou se ela é um gato. Então a gente passa essa imagem do cachorro nesse neurônio, né? Esse neurônio vai propagando essas informações por certos pesos para outros neurônios que fazem outros tratamentos e propagam novamente, e ele gera um certo output. Então, né, a gente tem aqui um cachorro entrando na rede neural e ele vai chamar um input. Ah, é um cachorro. Ou então poderia ser um gato. Se ele errar, se ele dissesse que é um gato, por exemplo, a gente atualizaria os pesos dessa rede neural para que ela, na próxima vez, conseguisse identificar as diferenças de uma imagem de cachorro para uma imagem de gato. Para ficar um pouco menos abstrato, os neurônios, de maneira bem simples, né, eles são uma função de soma, por exemplo, que passam por uma função de ativação. Então, você tem inputs, então, no caso de uma imagem, você pode pensar que são os pixels de uma imagem. Esses pixels eles são multiplicados por pesos, esses pesos são gerados aleatoriamente na primeira iteração. Isso vai gerar um somatório. Então, vamos supor que a gente pode ter valores entre 100, entre 0 e 100. Tá? Então, a gente pega os pixels, multiplica por um certo peso, soma e dá um valor entre 0 e 100. E a gente vai ter uma função de ativação que ela simula justamente o que acontece, né, que é a propagação de uma informação de um neurônio para outro. Então, vamos supor que se esse valor for acima de 50, a gente propaga essa informação, se for abaixo de 50, a gente não propaga. Então, a gente poderia fazer um classificador, por exemplo, com um neurônio. Então, a gente pode dizer assim, se for acima de 50, a gente propaga e diz que é 1. Então, é um cachorro. Se for abaixo, a gente diz que é 0, então é um gato, por exemplo. E aí, dessa maneira, a gente consegue ir atualizando esses pesos até que toda vez que a gente coloca uma imagem de cachorro, esses pesos eles estão, de certa maneira, que a multiplicação vai dar um valor que vai ativar, e se for um gato, os pesos vão estar de maneira que a multiplicação vai dar um valor abaixo de 50 e não vai ativar e vai dizer que é gato, por exemplo. Então, as redes neurais, elas têm parâmetros que a gente consegue ajustar elas, né? Ela é essa unidade simples, que quando a gente compõe múltiplos neurônios, eles ficam mais complexos. Nós temos várias arquiteturas, então várias formas de também passar informação e de atualizar esses pesos, né? Porque no final das contas, a coisa mais importante é esse conjunto de pesos. E esses hiperparâmetros são justamente o que a gente pode, numa rede neural, mudar para melhorar a qualidade dela. Então, uma das coisas que a gente pode mudar é a quantidade de neurônios em uma layer, né? Então, por exemplo, um classificador binário, né, que a gente tem ali um neurônio, uma função de ativação, pode dizer que é verdadeiro ou falso, né? Cachorro ou não cachorro. A gente pode botar múltiplos neurônios. Isso é um tipo de hiperparâmetro. Então, quantos neurônios a gente quer na nossa rede, na nossa layer, né? Numa camada. A gente também pode dizer quantas camadas a gente quer. Então, quanto mais camadas e mais neurônios a gente consegue abstrair, né? A gente consegue aumentar a possibilidade de resultados de classificação, por exemplo. A gente também pode decidir qual que vai ser o batch. O batch a gente tem um dataset, que pode ser um grande dataset, e a gente pode, normalmente a gente pega uma porção só dele para treinar, para rodar, né? Senão ele fica muito caro. Então a gente pega, ao invés de pegar todas as imagens, por exemplo, de cachorro, a gente pega uma porção por vez para ir treinando a rede. Então tudo isso são hiperparâmetros que quando a gente altera isso, a gente altera a performance da rede neural como um todo. Como que a gente acha esses hiperparâmetros, né? Então, a gente pode ir na mão, então a gente muda um parâmetro, atualiza, a gente pode estudar a matemática por trás e
e tentar entender como cada parâmetro vai refletir na nossa rede. E a gente também pode usar outros métodos para escolher esses parâmetros para a gente, né? Então, a gente está usando aqui o algoritmo genético, né, essa meta-heurística, e eu vou explicar um pouco mais sobre ele. Então, nós temos indivíduos, né, então a gente cria populações. Então, um indivíduo tem componentes que representam um determinado problema, e a gente cria múltiplos vezes, vários indivíduos desses, e cada indivíduo ele tem uma chance de se mutar. Então, assim como na seleção natural, né, no darwinismo, a gente pode automaticamente os genes de um indivíduo podem mutar, e quando esses indivíduos cruzam, eles geram um novo indivíduo, né? A gente troca esses genes para poder gerar filhos possivelmente melhores. Então, essas são as keys, né, os conceitos fundamentais que a gente tem. Então, a gente primeiro tem que pensar como que a gente constrói esse indivíduo, o que esse indivíduo está representando. Depois a gente tem que pensar em mutação e em cruzamento para poder gerar novas populações que vão se reproduzindo a uma certa quantidade de gerações até a gente decidir o nosso critério de parada. Nesse trabalho, né, o nosso indivíduo ele está nesse formato. Então a gente tem um learning rating, o tamanho do kernel, o batch size, o optimizer, quantas camadas ocultas e quantos neurônios por camada, né? Todos esses são hiperparâmetros. Então o nosso indivíduo são justamente os hiperparâmetros que a gente está querendo selecionar. Então a gente quer pegar o melhor indivíduo que tem os melhores hiperparâmetros que vão ter, né, o melhor resultado de loss. Só que o algoritmo genético, por si só, né, ele é muito variado. Então, qual que é o melhor algoritmo genético, né? Como que a gente escolhe o melhor algoritmo genético? Então, nós selecionamos o padrão e 5 outras variações dele para a gente testar como que cada variação pode influenciar no resultado, né? Como cada variação melhor cria indivíduos melhores para a gente ter o melhor resultado. Então, no final das contas, o que a gente se propôs a fazer foi qual que é a melhor estratégia para o algoritmo genético para melhorar a acurácia de uma rede neural. Tá? Como treinar rede neural é um processo bem demandante, a gente escolheu aqui o MNIST, que é um dataset bem famoso na literatura, muito utilizado, e ele é relativamente barato de se treinar ele. São dígitos que foram manualmente escritos entre 0 e 9, então a nossa intenção é ler esses dígitos e tentar dizer, né, se é um 0, se é um 1, se é um 2, enfim. Aqui é um pequeno exemplo, a nossa rede vai ler uma imagem de um dígito e vai tentar predizer, classificar, né, qual que é o dígito daquela imagem. E um pouco dos experimentos. Bom, sobre os experimentos, a ideia então foi justamente fazer o teste, né, desses 6 tipos de algoritmo genético, né, o padrão com 5 variações, testá-los no MNIST e tentar entender principalmente qual dessas variações que geraram o melhor resultado e tentar entender também o comportamento da curva de todo esse processo. Então, assim, a gente fez o teste dos 6 hiperparâmetros que o Matheus comentou, e acho que a grande questão desse projeto foi, acho que, o desafio computacional que ele teve. Porque, como cada indivíduo ele vai ser um conjunto de hiperparâmetros, cada indivíduo que foi selecionado, ele vai treinar uma rede neural, e essa rede neural ela vai ser avaliada. Então, os valores que a gente definiu foram 50 indivíduos durante 6 gerações, o que dá em torno ali de 5.000 redes neurais treinadas por cada método. Como são 6 métodos, são 30.000 redes neurais no todo. Então, assim, é bem expressivo, bem significativo, e o tempo para treinar uma rede neural, ela demora. Então, o desafio computacional foi bem legal, a gente precisou de uma máquina super parruda, com 64 GB, para conseguir fazer esse desenvolvimento. E passando um pouquinho dos resultados. Primeiramente, a ideia foi, então, comparar a acurácia desses métodos, né? Então, a gente quer ver, para cada geração, qual foi a acurácia obtida, né? O nosso valor de fitness para avaliar é a acurácia,
e a acurácia nada mais é do que o percentual de imagens que a gente classificou corretamente. Então, de todas as imagens possíveis, quantas as redes neurais classificaram da melhor forma. O primeiro ponto a se chamar atenção é o tempo em que... Tempo não, a geração em que cada método atingiu o melhor fitness possível, que seria a acurácia, né? Então, a acurácia ela varia de 0 a 1, sendo 1 o melhor, né? Então, teria acertado 100%. E aí a gente consegue observar alguns padrões muito claros. Sim, 4 desses métodos, né? O Steady State, o Latin Hypercube, o Adaptive Mutation e o GA padrão, todos eles tiveram uma convergência nas primeiras gerações. Foram 100, então eles ficaram ali até a 25, até a geração 25. O que diz muito sobre o comportamento mesmo deles, e na sequência eu dou um pouco mais de detalhes, mas é importante se ressaltar que todos eles atingiram valores de fitness muito próximos e são muito competitivos. Então, assim, são detalhes que melhoram o outro, mas acho que dá para dizer que a abordagem para isso ela é muito boa e faz sentido. Passando um pouquinho, então, dos gráficos, né? Então, o que a gente está vendo é o gráfico para cada um dos métodos, onde a gente vê a acurácia do melhor indivíduo para cada geração, olhando esses 6 métodos. O primeiro que quero chamar a atenção é o Steady State, que é o da esquerda de baixo. Ele tem um comportamento mais diferente, né? Porque ele teve uma convergência muito rápida, né? Ele atingiu o melhor fitness na geração 11, e ele se manteve completamente estável até o fim das 100 gerações. Então, ele tem um comportamento mais previsível. E ele se mostrou um método muito eficiente e estável. Isso faz muito parte da característica do método, né? Onde ele vai sempre prevalecer os melhores indivíduos para gerações seguintes. Então, isso é ótimo pensando em custo, né? Porque rapidamente a gente consegue chegar numa boa solução. Mas, em contrapartida, ele pode ser um pouco enviesado, então ele pode não explorar tanto o espaço de busca e ficar preso no máximo local. Especificamente para o nosso projeto aqui, isso não foi um problema, porque, como a gente viu lá no outro slide, ele foi o modelo que melhor performou. Então, ele funcionou muito bem. Chamando atenção para o LHS, ele encontrou o seu melhor resultado na geração 2, né? Então, foi muito no início. Isso se deve pelo próprio método de inicialização, onde a distribuição dos indivíduos não são aleatórias, né, como são nos outros métodos. Ele vai sempre tentar equalizar, né, as características dentro desses indivíduos. Então, na primeira geração, provavelmente já existia um indivíduo bom, que ele levou para frente. Só que na sequência ele vai tendo esses picos e vales constantes. Isso acontece justamente porque ele tem um bom método de inicialização, mas não tem nenhum mecanismo intrínseco a ele que vá garantir que ele consiga manter esses melhores indivíduos para gerações seguintes. Então, é bem característico do método também. Ele não fica estabilizado, tem bastante oscilação. O Adaptive Mutation, ele é muito cíclico, né? Isso também faz muito sentido, porque ele sempre vai mudar a taxa de mutação a partir da variabilidade da população. Então, quanto mais variabilidade existe na população, menor a taxa de mutação e vice-versa. Então, sempre que ele encontra um bom conjunto, né, ele encontra um bom indivíduo, ele vai atualizando os valores de mutação e esse valor tende a cair e depois ele vai se ajustando. Então, ele tem ciclos muito bem comportados. Então, isso explica um pouco da grande variabilidade que ele tem. O Uniform Crossover, ele tem muita exploração, né? Então, ele foi, acho que, o que mais variou, né, entre picos e vales. Mas tem pouca estabilidade, né? Acho que muito pela grande diversidade que ele consegue gerar. Só que ele, da mesma forma que os outros, ele não consegue garantir que esses melhores indivíduos eles vão ser melhores nas gerações seguintes. Ele não consegue necessariamente manter ele com tanta frequência. Então ele demora muito para se estabilizar, né? A gente vê que lá, depois da metade da geração 50, que ele consegue ter picos e vales um pouco menos significativos. O SUS, né, o Stochastic Universal Sampling, ele ficou muito no meio termo. Então, ele mantém uma diversidade, né, porque ele tem esses picos e vales também, só que ele é mais uniforme, a variação dele é menor. Então, ele consegue explorar muito bem todo o espaço de busca, mas o refinamento dele é um pouco lento. Então, a gente vê que ele tem alguns vales que ele fica durante um tempo ali. Então, ele fica meio preso nessas regiões subótimas por um tempo. Demora para ele conseguir voltar para um patamar anterior. E, por fim, o GA padrão, que o comportamento dele, o mais interessante,
é que ele fica preso em mínimos locais, né? Então, ele tem algumas quedas de assertividade do melhor indivíduo e ele fica quase como se fosse uma barriga. Então, demora um certo tempo para ele voltar a atingir os patamares anteriores. Então, assim, sem muita adaptação, ele não tem uma autorregulação muito forte, né? E esse comportamento ele fica um pouco diferente nos outros métodos. Então, acho que é bem interessante a gente ver justamente o que cada um pode oferecer para a gente, e para cada tipo de problema pode fazer sentido utilizar um ou outro. Até para corroborar um pouco, a gente tem esse box plot que ele vai mostrar basicamente a variabilidade que existe dentro de cada método. Então, assim, o Latin Hypercube, o Adaptive Mutation e o Uniform Crossover, ele tem maior dispersão, né? A caixinha deles é um pouco maior. Então, isso justifica, né, a autoexploração que ele tem e baixa estabilidade. Ele vai tendo aqueles picos e vales que vimos no slide anterior. O GA padrão, né? Então, ele tem essa dispersão moderada. Então, ele existe um equilíbrio, ele não é tão achatado, não tem tanta variação. O SUS, ele tem uma variabilidade média também, e o comportamento mais diferente, que condiz muito com o que a gente viu no outro slide, é o steady state, né? Então, a caixinha dele é extremamente compacta, a variabilidade dele é muito baixa, né? Então, o que justifica a sua estabilidade e convergência muito rápida. E de conclusão, o que a gente pode observar? Acho que a primeira questão é que, de todas as variantes, elas obtiveram um fitness, né, uma acurácia muito boa, acima de 99%, ou próximo de 99%, mas com diferentes comportamentos evolucionários, né, o que é bem característico de cada um desses métodos. E para a nossa abordagem específica, para esse problema, o steady state ele foi o melhor, né, ele foi o que mais performou, porque ele equilibrou tanto a rapidez, né, de se atingir uma boa solução, quanto a estabilidade, né? A gente viu que a partir da 11ª geração, ele já não tem mais alteração. Então, ele consegue manter esses indivíduos de elite, né, esses melhores indivíduos para gerações seguintes, mas entra aquele ponto justamente de ele não explorar tanto espaço de busca, que para o nosso caso aqui não foi um problema. O Latin Hypercube e o Adaptive Mutation, apesar dessa instabilidade que a gente viu, acho que eles trazem alguns insights bem importantes, né? Do Latin Hypercube, ele mostra o quão importante é ter uma boa inicialização, e o quanto ele pode acelerar uma busca. E o Adaptive Mutation é que o valor dos operadores, eles podem ajudar a escapar desses mínimos locais, né? Então, aumentar a variação da população pode ser bom para fazer esse escape. Isso mostra também o quão sensível é esse parâmetro, né? Uma alta variabilidade quer dizer que o resultado vai ser melhor. E acho que, concluindo tudo, né, resumindo, o steady state ele foi de fato a melhor variante que gerou a melhor assertividade de tuning de hiperparâmetros, convergiu super rápido, e ele foi muito melhor do que em abordagens que são mais focadas em diversidade e adaptação. Então, ele ofereceu vantagens, acho que bem relevantes para problemas mais complexos, como é o caso de treinar redes neurais. E é isso, acho que alguma das limitações que a gente já trouxe, mas reforçando, o foco é 100% no Minish, né? Então a gente não fez o teste em outros datasets. Existem outras variabilidades de algoritmos genéticos que não foram testados também, a gente focou nesses 6. Tem outras arquiteturas e outros hiperparâmetros de redes que poderiam ser testados também. E testar mais, né, com mais variação, com mais experimentos, com mais valores de semente, por exemplo, a gente poderia entender um pouco melhor o comportamento. Mas, como eu comentei, é um processo muito caro, muito custoso e demorado de fazer os treinos. Então, acho que talvez para um trabalho futuro seria interessante a gente aumentar essa diversificação e conseguir comparar um desempenho geral em cada um desses casos.